Olá pessoal, eu me chamo Raquel e eu vou apresentar para vocês hoje mais uma edição do Agenda Aparecida. A entrevistada de hoje é a secretária de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia, a Valéria Petersen. Ela vai trazer alguns esclarecimentos sobre a cultura na cidade. E hoje temos um jornalista convidado a ajudar a gente a tirar as dúvidas de todos sobre esse assunto, o jornalista Francisco Costa. Obrigado, pessoal, pela participação de vocês no programa de hoje. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos esclarecendo, E a Agenda Aparecida nos dará a oportunidade também de estar chamando aí você que é ligado à cultura, que gosta de cultura, para ouvir um pouco sobre a cultura de Aparecida. Eu queria agradecer também o convite de estar participando aqui hoje com você, Raquel, e com você, secretária Valéria. É um grande prazer estar aqui e gostaria de dar o meu alô aos internautas que acompanham o canal da Cidadania de Aparecida. Bom, a Aparecida cresceu muito, É uma cidade bem coladinha de Goiânia. E como você avalia o crescimento da cultura local aqui da cidade, Valéria? Bom, o diferencial de Aparecida, nós temos uma cultura muito rica. E algumas regiões, especificamente como Colina Azul, nós temos um outro grupo na região leste, temos um outro grupo próximo ali, Jardim Tiradentes. Então, a região Cruzeiro, então, diferentes regiões da cidade fortalecida com as suas atividades, seus grupos culturais. E o que se busca hoje, especialmente o nosso prefeito Gustavo Mendanha, é o fortalecimento desses grupos. É tanto que foi criada a Secretaria Executiva de Cultura, nós temos a Diretoria de Cultura, temos toda uma equipe que pensa a valorização e o fazer cultural, porque não é a secretaria para fazer cultura, mas a secretaria, especificamente, e a principal atividade, é respeitar o fazedor de cultura e valorizá-lo. Valéria, então você poderia dizer para nós que Aparecida, assim como Goiânia, tem uma agenda constante de cultura na cidade? Se o aparecidense quiser, ele pode frequentar centros culturais e eventos culturais durante toda a semana, assim como acontece na capital? Olha, é impressionante como, assim, há essa valorização hoje. Nós temos diferentes ações, um calendário muito interessante e que às vezes a nossa própria gente não se atenta para isso, como lugares especiais para comidas. Então, assim, você tem ações nas praças, céus, nos pontos de cultura, atividades da própria comunidade. Então, isso é muito importante. Antes nós não tínhamos esses espaços, hoje nós temos 2 cineteatros. E a cidade, além dessas outras ações, que os próprios fazedores de cultura fazem nas regiões. Então, o que a Secretaria faz hoje especialmente com essa proposta, estar cadastrando, colocando essa agenda, fazendo esse casamento da agenda. Por isso nós estamos criando um portal para que nós possamos apresentar isso, para que todo aparecidense disse, olha, hoje eu tenho essa proposta, amanhã eu posso fazer isso, na próxima semana, mas também criar um calendário cultural para a nossa cidade. E esse portal já está funcionando? Qual que é a previsão? Bom, nós já temos o portal da Secretaria de Educação e Cultura, Já temos muitas ações colocadas e agora vamos especificar ainda mais com a questão da cultura e do turismo, para que nós possamos ali, para que o cidadão possa buscar também esse calendário de atividades. Certo, existem hoje 2 editais abertos, da Rede Cultura Viva. Explica pra gente, Valéria, o que é esse programa, qual que é o seu principal objetivo, implantar ele dentro da cidade? Bom, e aí nós, aparecidense, você, fazedor de cultura, é muito importante isso, Raquel e Francisco. O Cultura Viva foi toda uma construção de toda a equipe, A equipe trabalhou muito para que nós pudéssemos chegar ao sucesso desses editais. É R$900 mil que serão distribuídos, entre prêmios, aos pontões, aos pontos, ao fazedor de cultura de Aparecida de Goiânia. É uma oportunidade. Até amanhã, a Secretaria Executiva de Cultura, ali no José Barroso, a equipe vai estar recebendo as propostas. A equipe também teve toda uma formação, propôs aí para os fazedores de cultura as oficinas, para que eles pudessem entender como entregar essas propostas. Mas se você tem dúvida, você tem até amanhã para entregar. E aí o que é a importância disso para nós aparecidenses? É uma oportunidade daquele que às vezes precisa de um material de consumo, um material permanente, que às vezes nem sempre o ponto ali, o fazedor de cultura tem aquela oportunidade de estar comprando. E você vai receber em forma de prêmios ou de ajuda para essa construção do que a gente chama de teia cultural.
O que é isso? Onde você tem todos os envolvidos de cultura, um fortalecendo a atividade do outro. E essa é uma grande oportunidade. E aí nós temos todo o envolvimento do nosso prefeito, de toda a equipe da Secretaria Executiva de Educação e Cultura e Turismo. Então, assim, nós temos essas ações. E estamos desenvolvendo uma outra ação que é muito importante, que é o casamento do reforço escolar das nossas escolas, unindo a educação com a cultura. E aí onde é que nós vamos utilizar esses pontões, esses pontinhos, para que nós possamos não só valorizar o fazedor de cultura, mas que ele possa ensinar também aos nossos alunos a importância da cultura na nossa cidade. Valéria, você falou desse projeto, né, desses editais. Eu queria saber em que ele difere, por exemplo, de uma lei de incentivo à cultura, como a Lei Goiás, que disponibiliza uma verba definida para cada artista fazer um projeto. Qual que é a diferença e como que é essa proposta? Bom, a equipe, você tem todo um conselho, né, uma equipe que vai analisar esses projetos para que nós possamos selecionar os melhores. Qual que é a diferença? É que é muito mais fácil você participar. Primeiro porque você está concorrendo só dentro do nosso município. E geralmente os outros editais você concorre a nível de Goiás, ou a nível regional, a nível nacional. Hoje os fazedores de cultura de Aparecida têm a oportunidade de estar concorrendo somente com os fazedores de cultura de Aparecida de Goiânia. A outra situação é que você tem várias oportunidades. O recurso é um casamento de 600 mil do Ministério da Cidadania e 300 mil da Prefeitura. Então nunca em Aparecida houve um investimento nesse volume em cultura. Então especialmente uma oportunidade aos fazedores de cultura. E aí você tem diversas ações que você tem desde a premiação, onde será repassado o valor financeiro com diferentes, de acordo com as ações, diferentes valores aos fazedores de cultura, onde ele vai poder investir nas atividades que ele realiza, tanto do ponto de vista individual como coletivo, e o que a gente chama de ponto. O pontão é aquele fazedor de cultura que já tem um espaço definido, que ele já tem um atendimento maior construído. Então isso a gente entende como pontão e que ele agrega outras ações ali da região. E os pontinhos é aquele fazedor de cultura que ele tem ali especificamente as atividades que ele oferta à comunidade, mas em menor volume. Todos eles poderão ser premiados e o recurso já está em conta. Então nós não temos essa dificuldade de concorrer, de dizer vai ter o dinheiro? Não vai ter o dinheiro, porque muitas vezes nós participamos desses editais e depois de tudo aprovado, aí não se concretiza o recurso. Nesse caso não, o recurso já está garantido em conta. Valéria, uma dúvida que talvez até os fazedores de cultura tenham. Quais são os fazedores de cultura que podem ser abarcados por esses editais? São catireiros, quadrilheiros, escritores? Quem que pode participar? É abrangente? Bom, isso também é uma outra coisa muito interessante. É que nesse caso o edital ele permite a todo fazedor de cultura ter a oportunidade de participar. Se ele é o circo, se é a dança, se é o catireiro, né? Se é o fazedor de cultura que ele tem ali, eu estou escrevendo um livro de poesias, eu estou escrevendo um livro diferenciado, a própria rede de educação aí tem muitos professores. Agora, aonde é focado as ações dos pontos e do pontão? Ele precisa ser uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Aí não pode ser a escola, né? Não pode ser, essas entidades não podem participar. E nem ninguém ligado e aí o Redelso focou muito nisso, nessa cobrança aí aos editais, que é a questão se você é servidor público e preside uma entidade filantrópica, você não pode participar de editais a nível municipal. Isso é um impeditivo, assim como você tem impeditivos nacionais também para isso. Então nós atentamos para esse cuidado. Coloque sempre na presidência alguém que não é ligado ao serviço público, né? Mas todos os outros fazedores de cultura que tem uma ação diferenciada em todas as artes. O edital ele contempla todas as artes. O fazedor de cultura que ele comprove, o principal é ter ação comprovada, com fotos, né, ou com vídeos, que ele conte a história do atendimento, ele poderá participar. Como que funcionam as inscrições, né, para todo esse público que você falou agora, né, que pode se inscrever, pode se participar, podem participar? Como que funcionam as inscrições? Quando que é o período das pessoas se inscreverem? Bom, desde o ano passado, quando foi publicado em dezembro, as pessoas, e aí a própria equipe foi anunciando com banners, com folders, chamando esses fazedores de cultura para se atentar para as datas dos editais.
Aconteceram as oficinas nos dias de domingo para que todos pudessem participar. E agora, até amanhã, dia 5, encerra a entrega das propostas. Então, o fazedor de cultura, para que ele participe de todo esse chamamento, é necessário que ele vá até a Secretaria Executiva de Cultura e Turismo e entregue a proposta no envelope, tudo organizado, da ação da qual ele quer concorrer nesse edital. Você é secretária de Educação e Cultura, né, Valéria? E como que essas duas pastas caminham juntas hoje? Bom, o que é interessante? A educação, ela tem como base reforçar os valores culturais da nossa gente para que possa acontecer a aprendizagem. Então, quando eu reforço aquilo que eu já conheço, aquilo que eu convivo, eu tenho uma maior aprendizagem. E o que é que nós estamos trabalhando aqui na Secretaria de Educação e Cultura? Ações, agora nós vamos iniciar os contraturnos, onde o aluno que estuda no matutino vem no vespertino, o do vespertino pode vir ao matutino, para que ele tenha oficinas também, não só o reforço de língua portuguesa, matemática, robótica, o esporte, mas a cultura. E como é que vai se dar isso? O que é que eu tenho nessa região? Os fazedores de cultura da região X, eles trabalham mais com o quê? Vou dar um exemplo com Colina Azul, os quadrilheiros, a dança, né? O teatro. Então, o reforço escolar será em função desse fazer cultural que nós já estamos tendo, acontece naquela região. Então, a cultura vai reforçar a educação, trazendo ações diferenciadas para que os nossos alunos possam se entender, não só como agentes, mas também que eles possam participar dessas ações efetivamente lá com a comunidade. Secretária, hoje discute-se muito a importância da cultura. Em alguns setores há um descrédito da cultura. Eu queria que você me falasse por que a cultura é tão importante para uma sociedade, o que ela complementa. Ai, Francisco, você tocou num ponto importantíssimo. Muitas vezes as pessoas acham assim, o fazedor de cultura, ele está lá se dedicando, dando a vida dele. Em alguns pontos ele não tem um recurso financeiro, por isso a preocupação do nosso prefeito nesse edital, para que possa passar valor financeiro dessas ações, né, Raquel? E aí ele não tem aquela valorização que na verdade ele deveria ter e o que o fazer dele muda. Em que é que muda a ação do fazedor de cultura? O fazedor de cultura lá com a capoeira, com a catira, com o circo, com o teatro, com as ações diferenciadas, ele está tirando o nosso menino da droga, ele está tirando o menino, muitas vezes, da criminalidade, porque essas ações, alguém que se envolve com a cultura, alguém que entende que o seu fazer de vida, ele muda a vida dele e o do outro, naturalmente ele vai sair de toda essa coisa que nós temos hoje, que esse excesso, eu digo, do uso do celular, do uso às vezes das tecnologias e dessa falta de aproximação entre as pessoas no próprio diálogo, a cultura traz isso. A cultura traz alegria, a cultura traz o resgate, a história daquela região, a história da família. A cultura, ela traz essa valorização do eu, mas também do outro. Então, ela permite a divisão nas ações. Então, essa construção coletiva, ela é fundamental. E aí você tem duas etapas, onde você valoriza o fazedor de cultura e você faz com que os nossos alunos e que a comunidade também valoriza o fazer que ele tanto, aquela luta que ele tem a ofertar para a nossa comunidade. E como tem sido a participação do prefeito Gustavo junto à Secretaria de Educação? Ele tem apoiado? Como é que tem sido essa relação de vocês? Olha, nós temos a felicidade de ter um prefeito professor. Então, isso facilita, assim, e muito o diálogo. Primeiro, ele foi presidente da Câmara, e como presidente da Câmara, como vereador, ele teve uma participação muito atuante no ouvir o antes da campanha. Então, no plano de governo dele, já havia uma série de coisas ligadas à educação, como a robótica. Ela foi construída lá no plano de governo do prefeito, né? Então, nós implementamos algo que já estava no plano de governo. Também a cultura também já estava constituído lá no plano de governo dele, porque ele visitava muito os fazedores de cultura. Então, quando a gente senta para discutir com o prefeito essas ações, das quais ele já conhece, é muito mais fácil o diálogo. Aí a discussão é mais, como é que nós vamos aplicar o financeiro, que não dá para tudo, né? Mas como o que focar? O que é o principal? O que fazer agora? É tanto que o prefeito teve uma visão diferenciada. Ele uniu a Secretaria de Educação e Cultura e agora trouxe o turismo também, porque onde é que o turismo tem que acontecer? Nas ações culturais. Sim. Aonde é que a educação tem que se fortalecer? Nas atividades culturais da comunidade.
Eu não tenho que construir ações de cultura e a educação fazer atividades. Quem tem que vir para as atividades da educação refortalecer a cultura são os nossos fazedores de cultura. É valorizando a nossa gente e nós vamos valorizar também as ações da nossa cidade. Está linkado, né? É integrado, não tem jeito, né? E o nosso prefeito conseguiu enxergar isso, de entender que nada acontece separado, mas acontece no conjunto. E para que amanhã nós possamos ter mais fazedores de cultura e possamos fazer cada vez melhor, ele uniu as secretarias no fortalecimento. Excelente. Eu queria saber também sobre a questão do anfiteatro, que é uma demanda da população. Como é que está o andamento? Está quase pronto? Como é que está? Olha, obra é uma coisa difícil, porque Nossa. é meio complicado às vezes. O que aconteceu com o nosso anfiteatro? Quando se projetou o anfiteatro, disse, olha, vamos ter um anfiteatro. Ótimo. E ele é do Ministério do Turismo. Quando chegou numa etapa da obra, e aí nós convidamos artistas, né, para visitar a obra, nós identificamos um problema muito sério. E aí eu vou dizer um simplesinho para o nosso internauta entender. O teto da parte acima do palco estava previsto gesso. Em teatro, não se pode ter nenhuma cobertura, a não ser a cobertura lá do prédio mesmo, porque você tem varas, você tem subcâmaras, descer cenários e subcenários. Isso foi um erro gritante. Apesar de ter sido estudado, quando estudou, se estudou para uma função. Quando se percebeu que poderia usar aquele prédio para diferentes funções, percebeu-se que nós tínhamos errado em alguns pontos. É preferível você parar, relicitar, porque é necessário você relicitar o prédio, mas você ter um prédio que amanhã ele possa atender a diferentes funções do que ser semi-utilizado. E essa é a proposta. Então, foi feito um novo projeto, atualização, organizando a aprovação com a Caixa, e aí logo nós teremos aí a finalização do nosso anfiteatro. Mas nós temos uma coisa muito interessante enquanto isso acontecendo. Foi criada a Escola Municipal de Artes de Aparecida, que é ligada também à cultura e ao turismo. E a nossa escola de artes hoje, a escola de música, a escola de artes se divide. É a escola de música, né, a Escola Municipal de Arte e a escola de artes. A escola de música, nós já temos 400 alunos, estamos no antigo prédio da Câmara, organizando a estrutura, já adquirimos também todos os instrumentos da Orquestra Sinfônica de Aparecida, então, e logo esperamos desocupar um prédio aí, porque o prefeito vai passar para o Paço Municipal, a Secretaria Executiva de Cultura e Turismo irá para um dos prédios para não pagar aluguel, e onde hoje funciona a secretaria, que é no José Barroso, na parte de baixo do prédio, ali será a escola de artes, onde nós já temos os professores de artes organizando a estrutura para oferecer mais uma opção aí para a nossa comunidade. Então nós temos a escola de música, a escola de artes, para que os fazedores de cultura também possam cada vez mais se profissionalizar. Quanta coisa boa acontecendo na nossa cidade, né? E agora a gente encerra, né, mais uma edição do Agenda Aparecida, e eu quero agradecer a participação, meu amigo, né, de colega de trabalho, Francisco, muito obrigada pela participação, por ter me ajudado, né, com as perguntas. E Valéria, por você ter tirado um tempinho hoje só para estar aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Nós é que agradecemos aí, né, a Agenda Aparecida, o canal da cidadania, que nós estamos sempre aí acompanhando, eu também acompanho. Agradecer ao Francisco aí a oportunidade aí de estarmos esclarecendo aos nossos internautas, que podem procurar o nosso secretário executivo Guido ou o diretor Redelso. Mas você, internauta, pode nos ajudar. Alerte o fazedor de cultura próximo a você, que nós temos até amanhã para que ele apresente uma grande proposta. Eu é que agradeço a oportunidade de estarmos aí esclarecendo. Também quero agradecer por ter sido convidado a participar desse programa, foi uma grande honra, foi muito bom estar aqui conversando com as meninas e estou disponível, pode chamar sempre que quiser, e um abraço a todos os internautas. Então tá, gente, a gente fica por aqui e não esqueçam de se inscrever no canal para vocês ficarem mais ligados, né, às notícias de Aparecida, mais informações, e também seguir os nossos canais nas redes sociais, tá? Muito obrigada pela atenção e eu espero ver vocês novamente. Tchau, tchau!